Fala aí, galera. Então, bem-vindos à última aula dos metazoários, tá? Do projeto Biologia na Rede, ok? Então, fechamos agora nessa videoaula o nosso últimos filos do grupo dos metazoários, né? Então, nessa aula, nós vamos já atentar a 3 filos propriamente ditos: os moluscos, ok? Os artrópodes e os equinodermos, ok? Então, são os 3. A aula vai ser um pouquinho maior, porque esses grupos são têm bastante características e bastante peculiaridades. Então, de repente, a gente tem um pouquinho mais de tempo aí para dar essa videoaula, ok? E a gente pretende aí, no final desse conteúdo, né, habilidades e competências a serem desenvolvidas, primeiro caracterizar os filos moluscos, artrópodes e equinodermos, e reconhecer os processos ambientais que esses filos estão inseridos, assim também como analisar a interatividade de alguns com os seres humanos, ok? Lembrando que esta aula é do ensino médio, né, do segundo ano, segmento do segundo ano, e a aula vai ser ministrada por mim, Everaldo de Santana, ok? Então vamos iniciar a nossa última videoaula sobre metazoários. Bem, seguindo, né, os filos do metazoário, o nosso próximo filo é o filo molusco, tá? O filo dos moluscos. O que quer dizer corpo mole e musculoso, ok? Então, são organismos que têm um corpo mole e musculoso. Existe a presença de concha, essa concha é calcária, serve para proteção, e alguns não têm essa concha, são ausentes. São organismos economicamente importantes, né? A gente vai perceber que alguns participam da alimentação humana e são economicamente importantes. Tem vida livre e tem vida séssil. Tem organismos, então, que são de vida livre e sésseis. A simetria desses organismos é bilateral, porém tem alguns que são assimétricos, são protostômicos, são celomados, e a respiração deles vai variar conforme o ambiente. A gente tem representantes aí em 2 ambientes, né? No ambiente aquático e no ambiente terrestre. Então, se for do ambiente aquático, branquial, e se for ambiente terrestre, cutâneo, tá? Representantes são as polvas, lulas, os náutilos, os caramujos, ostras, entre outros representantes do filo molusco. Aqui está uma representação, né, para a gente perceber quais são as partes que compõem o filo, né? A gente tem uma concha protetora, né? A gente tem o pé, aqui essa parte que a gente chama de massa visceral, e aí dentro da concha a gente tem os órgãos internos, tá? Tem os olhos, tentáculo, a boca, tá? A maioria dos moluscos tem essa conformação. Além disso, o sistema digestório deles é completo e eles têm a presença de uma língua raspadora, que é uma língua calcária, que a gente vai chamar de rádula. Aqui tem um esqueminha mostrando aqui onde fica a rádula, e aqui uma foto ventral, né, de um molusco, e mostrando aqui como é que a rádula se dispõe. Ela vai raspar o substrato para pegar a alimentação dela. A circulação desses organismos é aberta, tá? A circulação aberta a gente pode chamar também de lacunar, na maioria dos indivíduos. Porém, existe organismos com circulação fechada, que é o caso do polvo da lula, e eles apresentam 3 corações na circulação fechada. A circulação fechada aqui representada, você tem um coração, e aí o coração bombeia o sangue, entra por vasos e retorna ao coração. Então, não há perda de sangue. Já na circulação aberta, o coração bombeia e chega em determinado momento esse sangue extravasa para os tecidos, certo? Então, há perda de sangue aqui, ok? Na circulação fechada, o sangue passa 2 vezes pelo mesmo local, né? Então, há perda de sangue. E aqui na circulação aberta, o sangue passa apenas uma vez pelo mesmo local, com perda de sangue. Bem, além disso, surge aí uma nova estrutura de excreção, chamada de metanefrídeos, tá? Esses metanefrídeos funcionam mais ou menos como rins rudimentares e vão estar conectados a um funil, né, para eliminar os excretas, tá? Então, aqui nós temos os metanefrídeos aqui, ó, esses cainazinhos aqui, e são ligadas a um funilzinho que vai eliminar, tá, todos esses resíduos aqui para o lado de fora. Tá? O sistema nervoso deles é ganglionar, a gente já viu isso, cordão nervoso ligado a um gânglio central, então você tem um gânglio central aqui e o cordão nervoso aqui por todo o organismo. A reprodução deles também pode ser variada, tá? Dependendo aí da espécie. Você tem organismos que são monóicos, outros são dioicos, a fecundação pode ser interna, externa, tem presença de larva, então assim, tem vários tipos aí de reprodução dependendo da espécie. Bem, quanto à classificação dos moluscos,
a gente tem 5 classes que compõem o molusco e eles são classificados pela característica da concha, tá? Por exemplo, aqui o chiton, ele tem uma concha que é formado por essas plaquinhas aqui, tá? Então, ele faz parte da classe, né, dos anfineuros. Então, é de uma placa a 8 plaquinhas, é o que faz eles estarem nesse grupo, tá? Bem, tem aqui os dentários. O dentário parece um marfim de elefante, né? Aquele chifrezinho do elefante, né? E aí, quando tem essa formação, eles pertencem, né, esses organismos, à classe dos escatafópodes, tá? Escafópodes são esses caras que têm forma de marfim, aquele marfim do elefante, né? Que lembra, tá? Temos também aqui espécies como o mexilhão, que são da classe dos bivalves, porque tem uma concha dupla, né? Aquela concha dupla e adaptada, né? Articulada, desculpa. Também temos aqui os gastrópodas, que quer dizer pés, né? Na região da barriga, né? Do estômago, de gastro. Então, os pés ficam aqui do caramujo, tá? Presença de concha, e essa concha aqui em forma de espiral. E os cefalopodas, que são os polvos, lulas, né? Que tem aqui, ou é ausente, ou aqui dentro, né? Do crânio, dependendo de algumas espécies de polvo, até a lula tem isso, fica a concha interna, tá? Então, essas são as classificações dos moluscos. Bem, coisa importante para falar do molusco também é que tem algumas interatividades aí com a espécie humana, principalmente essa aqui que a gente chama de água de lastro, né? O que acontece? A água de lastro é caracterizada quando o navio, né, o navio tem esse formato, e aí quando ele está carregado, ele acaba podendo tombar, porque ele tem um formato de quilha, né? Ele vai assim até para melhorar a navegação. Então, o que a gente faz? A gente afunda esse navio, a gente bota mais peso para ele afundar, para essa quilha poder descer, tá? E a gente coloca, então, água nesses tanques. A gente tem os tanques próprios para colocar água. Daí vem água de lastro, né? Lastro é que dá estabilidade. Bem, e aí, quando você pega essa água oceânica, você pega todos os organismos que estão presentes nessa água e coloca dentro do tanque, né? E aí, chega no local que você vai descarregar os containers, sei lá, os grãos que estão dentro desse navio, você descarrega o lastro, né? E aí, tudo que está dentro dessa água acaba entrando nesse novo ambiente aquático, né? E um dos grandes problemas causados pelo um tipo de molusco aí pela água de lastro é um entupimento aqui, ó, de turbinas, tá vendo? Tá? Aqui, ó, também esse fenômeno chamado de bioincrustação, causado por esses organismos que passeiam o mundo todo advindo desse processo de água de lastro, tá? Esse aqui é o famoso mexilhão dourado aqui no Brasil, né? É um programa internacional, né? Então, é uma curiosidade bastante importante, porque as provas vestibulares vêm tocando nesse assunto de vez em quando. Outra coisa também importante sobre o molusco é a produção de pérolas, né? Formado pelas ostras, que são bivalves, né? 2 valvas. Na verdade, as ostras, as pérolas são produzidas como esse animal é filtrador, né? Ele filtra a água do mar para se alimentar. Quando entra algum corpo estranho aqui, esse corpo estranho, assim como o nosso sistema imunológico tenta combater, encapsula, né? E aí a secreção que vai encapsulando, acaba formando uma estrutura em forma de pérola, né? E daí vem a origem das pérolas, ó. Aqui nessa figura aqui embaixo, bem representada, a partícula entra estranha, forma aqui uma decomposição e começa a formar aqui uma estrutura, né, encapsuladora, para não deixar esse corpo estranho, né, causar algum mal ao ambiente, ao animal. E aí formam-se as pérolas. Beleza. Bem, filo dos artrópodes, né? Os artrópodes são animais característicos por ter patas articuladas, no formato do nosso dedo assim, tá? São os mais numerosos e vastos do reino animal, né? Grande número de organismos, né? São parasitas ou de vida livre, podem ser aquáticos, terrestres e aéreos, então eles dominam todos os tipos de ambiente. São triblásticos, a simetria é bilateral, são protostômicos e celonados. E como exemplo aqui, né, dos artrópodes, temos borboletas, aranhas, siri, lacraia, gangolos e vários outros, né? Bem, o aparelho motor é tagmatizado, ou seja, em partes, né? Por isso que ele tem esse formato de dedo, né? Então, se você der uma olhada aqui, ó, numa pata, né, de um inseto,
Você vai ter aqui a estrutura da coxa, o fêmur, a tíbia, né, e o tarso e os metatarsozinhos aqui. Então, muito parecido com a nossa, né, articulação. Beleza? E aqui o corpo segmentado por cabeça, tórax ou abdômen, ou seja, 3 partes, né, ou 2 partes. A cabeça e o tórax é fundido numa peça só, se chama cefalotórax. Então, tem um organismo com 3 partes e um organismo com 2 partes. Por exemplo, a mosca. A mosca tem cabeça, tem tórax e abdômen. Ok? A lacraia tem cabeça, né, e tórax e abdômen. Já a aranha tem o cefalotórax, ou seja, a cabeça e o tórax é numa peça só. E uma peça maior, que é o abdômen. Ok? Bem, outra coisa importante é que os artrópodes, né, basicamente os insetos, têm patas articuladas conforme a funcionalidade, né? Então, você tem algumas que servem para aderir a galhos e escalar, né? No caso do louva-a-Deus. Tem as saltadoras, no caso do grilo, né? Você tem as natatórias, no caso das baratas d'água. Você tem as coletoras, no caso das abelhas, das moscas. As que escavam, né? No caso de formigas. E tem essas aqui, ó, com essas garras aqui para grudar, né? E aqui é um parasita, um piolho. Então, tem essas estruturas todas adaptadas. Bem, outra característica super importante dos artrópodes é a presença de um exoesqueleto quitinoso, tá? Ou seja, uma estrutura externa, né, que forma uma carapaça, e essa carapaça serve para eles evitarem a desidratação, ok? O problema é que essa carapaça ela é dura, rígida e limita o crescimento do animal. Então, de tempo em tempo, essa carapaça é trocada, né? Então, entre a carapaça velha e a pele do animal que está embaixo da carapaça, começa a se crescer uma carapaça nova. Só que essa carapaça nova é mole, então ela consegue dobrar. E aí, quando ela está totalmente formada, a carapaça velha rompe-se, o animal sai, né? E se estica. Então, que ele se estica, essa carapaça aumenta. Okay? E aí permite que o animal cresça. Esse fenômeno a gente chama de muda, ou ecdise, e tem um hormônio específico para condicionar essa situação, que é o equidisona, tá? Então, aqui tem uma foto ilustrativa, tá? De uma abelha fazendo a troca do exoesqueleto, fazendo a muda, né? O equidise. E esse gráfico é bastante importante, porque essa linha azul é o crescimento dos outros animais que não fazem muda. Então, eles crescem até um limite, depois param de crescer, e depois até alguns diminuem. Já os artrópodes, eles crescem, né? Aí param. Esse é o período que eles vão começar a fazer a muda. Aqui começa a muda, cresce de novo e assim vai. Então sempre vai ser cresce, estaciona, cresce, estaciona, cresce, estaciona. E os outros animais sempre vai ser uma linha, né? Uma contínua subida até uma estabilidade, que é o ponto máximo de crescimento. Tá? Classificação dos artrópodes. Então, aqui tem as classificações e como eles são classificados, ok? Quais são as características de cada grupo. Nós vamos, nessa videoaula, pegar 2 grupos só, os insetos aracnídeos, que é o que sempre tem mais cobrado, né? Os crustáceos, diplopodes e quilópodes, a gente vai falar só apenas aqui das diferenças, ok? Então, vamos lá, os insetos. Os insetos, segmentação do corpo. Cabeça, tórax e abdômen, certo? Então, 3 partes, né? Eles têm 3 pares de patas, um par de antena. A respiração é traqueal. Não falei disso para vocês. Respiração traqueal e filotraqueal são canais. Então, o corpo todo tem poros e ali os poros são ligados a canais por onde entra o oxigênio, os gases, sais de gases o tempo todo. Isso quando você sobe um inseticida numa barata, ela morre quase que automaticamente, porque o veneno entra por todos os poros do corpo, ok? Então, essa é a característica da respiração traqueal. O exemplo delas é a baratas. Então, esses são os insetos. Já os aracnídeos, ou seja, as aranhas que não são insetos, por que elas não são insetos? Primeiro, porque elas têm apenas 2 partes corporais, 2 visões corporais. Elas têm cabeça e tórax uma peça só e o abdômen. E tem 4 pares de patas, ok? Não tem antenas, a respiração é filotraqueal, ou seja, as traqueias são mais finas, digamos assim, mas é a mesma coisa. E representantes temos aranhas, escorpiões, tá? Os ácaros também fazem parte desse grupo. Depois temos os crustáceos, né? Os crustáceos basicamente são animais aquáticos, né? Também é uma peça só, fundida aqui entre cabeça e tórax, e o abdômen, tá? O número de patas é variável, porque aí depende realmente do crustáceo que nós estamos falando. Tem 2 pares de antena, a respiração é braquial, que já que eles são aquáticos, a respiração tem que ser branquial, tá? Exemplo, camarões e lagostas. Diplópodes e quilópodes, tá?
Os diplópodos, qual é o nome dos dois? Eles têm um par, eles têm um par de antena, mas na verdade a característica principal deles é que eles têm um par de patas por segmento. É o que difere o diplópodo do quilópodo. O quilópodo tem 2 pares de patas por segmento e o quilópodo tem um par de patas por segmento. Ele é tudo segmentado, né? Eu vou trazer aqui para vocês a imagem de um quilópodo e de um diplópodo para vocês entenderem. Está aqui, ó. Isso aqui é um quilópodo. Ele tem esses anéisinhos aqui, é a lacraia, né? E cada anéisinho desse tem um par de pata por segmento. Quando se tem 2 pares de patas por segmento, a gente chama de diplópodo, ok? Então, tá aqui, os diplópodas também, 3 peças, assim como o quilópodo, 3 peças, são variáveis, tem um par de antena, respiração traqueal, aqui dos diplópodas, os gongos, né, conhecido como piolhos de cobra, e aqui as lacrais. Então, o que difere um do outro é que o diplópoda tem 2 pares de patas por cada segmentozinho daquele, e os quilópodas têm um par de patas apenas por segmento, ok? Bem, vamos falar de 2 grupos de insetos que são os que mais importantes, que têm mais sido cobrados. Primeiro, os insetos, ou classe dos artrópodes. Primeiros insetos. Bem, o inseto tem a cabeça com um par de antenas, como a gente já viu. O tórax tem 3 partes, pares de patas e uma asa, então eles têm asa também. O abdômen tem órgãos respiratórios e reprodutivos. O tubo digestório é completo. A respiração é traqueal, a gente já falou. A circulação desses caras são abertas, então há perda de sangue, ok? A excreção é pelo tubo de Malpighi, a gente vai falar daqui a pouco. O sistema nervoso é ganglionar, a gente já falou que é um sistema ganglionar. E a reprodução é sexuada com dimorfismo sexual, ou seja, tem um macho e fêmea. E a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, ok? E aqui está a representação. Primeiro, da respiração filotraqueal ou traqueal, tá aqui a traqueia, tá? E aqui tem os filamentozinhos, que vão fazer conexão com as células e aí troca gasosa e daqui joga, né, a conexão com o exterior, beleza? E aqui o tubo de Malpighi, que é a discreção, presente aqui, onde você tem a eliminação de resíduos, tá? Por esses canais que estão aqui, esse sistema chamado do tubo de Malpighi, beleza? Bem, quanto ao desenvolvimento dos insetos, a gente tem o que a gente chama de metamorfose, tá? Então, quando ele tem um desenvolvimento direto sem metamorfose, ou seja, não preciso fazer a metamorfose, né? Eu chamo eles de ametábolos, beleza? Porém, eu tenho os metábolos. Esses, sim, ocorrem metamorfose. Então, tem exemplos de artrópodas que não fazem metamorfose e de alguns que fazem metamorfose. Se eu não faço metamorfose, eu sou metábolos. E se eu faço metamorfose, eu sou metábolos, ok? E esses metábolos podem se dividir em 2 grupos. Os M-metábolos e os elometábolos. Os M-metábolos são aqueles que, quando jovens, já apresentam alguma semelhança com adultos, tá? E os elometábolos já não. São totalmente diferentes. Esses caras aqui fazem o que a gente chama de metamorfose completa. Na verdade, ele tem todas as fases, né? Tem todas as fases que compõem a metamorfose. O M-metábolo tem uma metamorfose que a gente chama de incompleta, né? Porque, na verdade, não vai até o final. E aqui vai todas as fases, né? Bem, e aqui está um exemplo dos ametábolos nas traças, né? Então, elas já nascem assim, elas não precisam fazer metamorfose. Os M-metábolos têm a metamorfose incompleta, então é muito parecido a fase juvenil com a fase adulta. E tem os gelometábolos, que aí já é totalmente diferente, né? E aí você tem a formação da pulpa, né? Da crisálida, né? E até sair a fase adulta. Então, a lagarta aqui, que encapsula, né? Forma a crisálida, depois a pulpa, e aí tem a fase adulta, que é a borboleta, ok? Bem, e aí temos a classe dos aracnídeos também, né? É um outro classe que bastante chama a atenção, porque a gente confunde muito inseto com aranha. Não é. Aracnídeo é diferente. O aracnídeo ele tem uma peça só, que é entre encéfalo e tórax, né? E o abdômen, então acaba formando uma peça aqui fundida só e mais o abdômen. Não possui antena, tem 4 pares de patas. E aí tem algumas adaptações. Primeiro, ele tem o que a gente chama de pedipalpo. São partes na parte da frente, são estruturas na parte da frente, que são adaptadas para segurar o alimento, manipular o alimento, tá? Tem as quelíceras, que são presas, né? E aí é para mastigação mesmo, né? Tem umas glândulas fiadeiras no abdômen que fazem fio, né? Aquelas teias para capturação de presa. Tem um tubo digestório completo,
A respiração é filotraqueal, né? Então o ar entra por uma abertura no abdômen, que se chama de estigma, né? E a circulação é aberta, igual a todos os outros artrópodes, ok, galera? Então, sobre artrópodes, basicamente é isso. E agora a gente tem o fio dos equinodermos, né? Que é o último fio dos metazoários. Equinoderma quer dizer espinho na pele. Então, são organismos que têm espinho na pele, tá? São marinhos, né? Todos eles. São triblásticos, celomáticos e deuterostômicos. Tem assimetria, só que a simetria vai se dividir, porque como tem larva, a simetria, quando é larva, é bilateral. Já adulto pode ser radial ou pentarradial, tá? O tubo digestório é completo, e aí, como são animais aquáticos, a respiração dele é branquial, e a reprodução é sexuada e a fecundação interna. São esses caras aqui, ó. Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha do mar e pepino do mar, ok? Bem, eles têm um exoesqueleto calcário com saídas, né? Então tem conexão, tem vários poros, comunicação com o meio externo, que são chamados de sistema ambulacrário, tá? E aí esse sistema ambulacrário serve para movimentação, circulação e excreção. Vamos ver como é que funciona. Aqui tem uma estrela do mar, e aqui essas partes amarelinhas são sistemas ambulacrários. Tá vendo que são todos conectados, né? E aqui eu tenho essas ampolinhas, que na ponta das ampolas eu tenho as patas. Tá vendo aqui as patas? As patas. Então, a água entra por esse sistema e vai inchando essas ampolas e permitindo que as patas fiquem rígidas. E aí, inflou, o animal fica parado, desinflou, ele consegue andar. E vai fazendo assim, tá? Então, esse é o movimento pelo sistema ambulacrário, que também é responsável em levar, né, a circulação, em levar os excretos para fora. Então, esses são os sistemas ambulacrários típicos dos equinodermos. Bem, quanto à classificação dos equinodermos, a gente tem 5 classes de equinodermos, né? Tem os asteroides, que são as estrelas do mar, temos a equinódia, que é o ouriço, né? O holotorúdia, que é o pepino do mar, a crinódia, que é o lírio do mar, né? Que parece até uma alga, e tem essa aqui também chamada de serpente do mar, aranha do mar, né? O psurude, que é a serpente do mar, ok? Então é isso, galera. Então aqui fechamos os nossos quatro videoaulas sobre os metazoários, ok? E fechamos todo esse conteúdo desse grupo vasto de metazoários, né? Com vários filos, com várias adaptações, vários conceitos novos, e a gente vai precisar daí por diante para o estudo dos próximos grupos de animais que são os cordados. Então, são metazoários e cordados. Então, os cordados também é um grande filo, né, com bastante representantes, mas é algo mais próximo da gente, que a gente consegue até visualizar de forma melhor, porque a gente está mais acostumado do que esses organismos que às vezes a gente não tem contato tão direto com eles. Então é isso, galera. Então, por aqui a gente encerra nosso quarto videoaula sobre metazoários. Espero que você tenha gostado. E as mesmas recomendações. Se ficou alguma dúvida, volte à aula 1, volte à aula 2, volte à aula 3, volte à aula 4, ok? E se tiver alguma dúvida, bote aí no canal que a gente responde. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.